terceira cruz, no alto do Calvário, prontos para morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele e vi que ali não era um lugar para ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava a seus milagres operando. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Agora, não é escolha própria. Às vezes, há coisas que nós escolhemos conscientemente e há outras coisas que elas acontecem alheio à nossa escolha. Mas está dentro do plano de Deus. Como esta passagem ali da Bíblia que o hino está trazendo para nós, desses dois ladrões ao lado de Jesus Cristo. Então, Deus precisava desses homens ali, naquela condição. Eles não podiam ser justos, estar ali. Porque, afinal de contas, a Bíblia falava que ele seria contado com os malfeitores. Então, ele não podia ter ao seu lado dois anjos, morrer com ele. Mas deveria ser pessoa daquele nível. Isso é difícil da gente entender certas coisas na Bíblia Sagrada somente através da luz da revelação de Deus. Então, que ele te ajude. É lógico que há outra passagem da Bíblia que exige outro quadro. Aí também nós já precisamos entender e não querermos também colocar outro quadro aí. Mas sempre é assim, cada um está em certo lugar por uma razão. Este ladrão estava na cruz, não por escolha dele, consciente, mas estava lá para cumprir profecias. Aí nós temos João na ilha de Pátimo também. Foi levado para lá, alheio à sua vontade. Não era escolha dele estar ali. Mas foi levado para a ilha de Pátimo para cumprir o plano de Deus. E dali, então, ver as visões do Apocalipse. Então, ele diz que estava lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 9, que estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, para dar testemunho. Estava lá por causa do testemunho, para dar testemunho. Foi a vida destes homens. E mesmo estando ali os dois ladrões, eles não sabiam, não tiveram escolha, mas dentro desse plano de Deus, um foi salvo e o outro foi condenado. Um reconheceu: por que eu estou aqui? Eu mereço esta situação. Porém, este companheiro aqui, não.
Então vamos deixar o plano de Deus se desenvolver, cumprir em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela determinação do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é que determinou, o Senhor é que decidiu. Seja levado para perto do Senhor. Não importa o que nos leve ali. O importante é que cheguemos ali. Esses homens, a verdade não foi o roubo dele que levou eles ao Senhor, perto do Senhor. Não foi os seus pecados ou a sua bondade que eles haviam praticado. Mas o que levaram eles ali foi, ó Deus, a escolha, a eleição, a predestinação que levou eles ali. Eles vão ter que estar ali naquele momento. Então não podia ser outros, era eles. Não eram os únicos ladrões da época, não era, mas foi aqueles escolhidos para desenvolver aquela cena, aquele quadro das profecias. Oh, Deus, que coisa tremenda, que o Senhor nos ilumine cada vez mais. Eu agradeço de coração ao Senhor, peço um bom dia para mim, para minha família, para meus irmãos, para a igreja e para todos, Pai. Abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Eu era um pecador e ele o Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, o paraíso hoje comigo estará. Então lembrei que quando eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim. Quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e ele o Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era um pecador e ele o Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, o paraíso hoje comigo está.